Capítulo 13, Levítico. Subtítulo: As leis acerca da lepra. E o Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando uma pessoa tiver inchaço, ou pústula, ou mancha brilhante na pele do corpo, parecendo sinal de lepra, ela será levada ao sacerdote Arão, ou a um dos sacerdotes, seus filhos. E o sacerdote examinará a mancha na pele do corpo. Se o pelo na mancha tiver se tornado branco e a mancha parecer mais profunda que a pele, é mancha de lepra. Ao verificar isso, o sacerdote a declarará impura. Mas se a mancha brilhante na sua pele for branca e não parecer mais profunda que a pele, e o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote isolará essa pessoa por 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote a examinará. Se, na sua opinião, a mancha na pele não tiver aumentado, o sacerdote a isolará por mais 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a mancha tiver escurecido, sem ter se espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa pura. É uma pústula. A pessoa lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalhar muito na pele, depois que a pessoa tiver se apresentado ao sacerdote para a sua purificação, voltará a apresentar-se ao sacerdote, que a examinará. Se a pústula tiver se espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver uma mancha de lepra, será levada ao sacerdote, que a examinará. Se houver inchaço branco na pele, que tenha tornado o pelo branco, e no inchaço houver carne viva, há lepra crônica na sua pele. Portanto, o sacerdote a declarará impura. Não a isolará, porque está impura. Se a lepra se espalhar muito e cobrir toda a pele da pessoa que tem a mancha, da cabeça aos pés, em todas as partes que os olhos do sacerdote podem verificar, este a examinará. E se a lepra tiver coberto todo o corpo, declarará pura a pessoa que tem a mancha. Já que tudo se tornou branco, a pessoa está pura, mas ficará impura no dia em que aparecer carne viva nela. O sacerdote examinará a carne viva e declarará a pessoa impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e voltar a ser branca, ela irá ao sacerdote, e este a examinará. Se a mancha tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa que tem a mancha. Ela está pura. Quando uma pessoa tiver alguma ferida na pele e esta sarar, e em seu lugar aparecer inchaço branco ou mancha avermelhada, ela irá ao sacerdote, e este examinará a ferida. Se ela parecer mais profunda que a pele e o pelo tiver se tornado branco, o sacerdote declarará a pessoa impura. É mancha de lepra que brotou na ferida. Mas, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco nela, e não estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se ela se espalhar na pele, o sacerdote declarará essa pessoa impura. É caso de lepra. Mas se a mancha estacionar no seu lugar sem espalhar-se, é a cicatriz da ferida. Então, o sacerdote declarará a pessoa pura. Quando uma pessoa tiver queimadura de fogo na pele e a carne viva da queimadura tornar-se uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote a examinará. E se o pelo na mancha tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra que brotou na queimadura. Portanto, o sacerdote a declarará impura. É caso de lepra. Mas, se o sacerdote não achar pelo branco na mancha, nem ela estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote a examinará. Se a mancha tiver se estendido na pele, o sacerdote a declarará impura. É caso de lepra.
mas se a mancha tiver estacionado, não se espalhando na pele e tiver escurecido, é inchaço de queimadura. Então o sacerdote a declarará pura, porque é cicatriz da queimadura. E, quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no rosto, o sacerdote a examinará e, se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino amarelo, o sacerdote declarará a pessoa impura. É sarna, é lepra da cabeça ou do rosto. Mas, se o sacerdote examinar a ferida de sarna e ela não parecer mais profunda que a pele e nela não houver pelo preto, o sacerdote isolará a pessoa que tem a ferida de sarna por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida. Se a sarna não tiver se estendido e nela não houver pelo amarelo, nem a sarna parecer mais profunda que a pele, a pessoa se rapará, mas não rapará a sarna. E o sacerdote a isolará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna. Se ela não tiver se espalhado na pele e não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura. E ela lavará suas roupas e estará pura. Mas, se depois da sua purificação a sarna se espalhar na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se a sarna tiver se espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo. A pessoa está impura. Mas, se na sua opinião a sarna tiver estacionado e nela tiver crescido pelo preto, a sarna está curada. A pessoa está pura. Então, o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brilhantes na pele do corpo, isto é, manchas brancas brilhantes, o sacerdote examinará as manchas. Se forem de um branco quase fosco, é uma erupção que surgiu na pele. A pessoa está pura. Quando cair o cabelo de um homem, ele é calvo, porém continua puro. Se a frente da sua cabeça perder os cabelos, ele é meio calvo, porém continua puro. Mas se na calva ou na meia calva aparecer uma ferida avermelhada, é lepra que está surgindo na calva ou na meia calva. Então o sacerdote o examinará. E se o inchaço da ferida na calva ou na meia calva for avermelhado, como parece a lepra na pele do corpo, aquele homem está leproso, é impuro. O sacerdote certamente o declarará impuro. A lepra está na sua cabeça. O leproso que tem feridas vestirá roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá o lábio superior e clamará: impuro, impuro. Enquanto a ferida de lepra estiver nele, estará impuro. Viverá só, pois sua habitação será fora do acampamento. Quando surgir mancha de lepra em alguma roupa, seja em roupa de lã, seja em roupa de linho, em tecido ou pano de linho ou de lã, ou em couro, ou em qualquer objeto de couro. Se a mancha na roupa, no tecido, no pano ou no couro, ou em qualquer objeto de couro for verde ou vermelha, é mancha de lepra, e deverá ser mostrada ao sacerdote. Ele examinará a mancha e isolará aquilo que tem a mancha por 7 dias. No 7º dia, ele a examinará. Se ela tiver se espalhado na roupa, no tecido, no pano ou no couro, seja qual for o objeto de couro, é lepra corrosiva. O objeto está impuro. Por isso, a roupa, o tecido, o pano, seja de lã, seja de linho, ou qualquer objeto de couro em que parecer a mancha, será queimado, porque é lepra corrosiva. Tudo será queimado no fogo. Mas, se o sacerdote a examinar, e ela não tiver se espalhado na roupa, no tecido, no pano ou no objeto de couro, ordenará que se lave aquilo em que está a mancha, e o isolará por mais 7 dias. O sacerdote examinará a mancha depois de lavada, e se ela não tiver mudado de cor, nem tiver se espalhado, é impura. No fogo queimará o objeto, é lepra corrosiva, seja por dentro, seja por fora. Mas, se o sacerdote examinar a mancha depois de lavada,
e ela tiver ficado fosca, então a rasgará da roupa, do tecido, do pano ou do couro. Se ela aparecer de novo na roupa, no tecido, no pano ou no objeto de couro, é lepra que se espalha. Queimarás no fogo aquilo em que está a lepra. Mas a roupa, o tecido, o pano ou o objeto de couro que lavares e a mancha desaparecer, deverá ser lavado uma segunda vez e estará puro. Esta é a lei da lepra na roupa de lã ou de linho, no tecido, no pano ou em qualquer objeto de couro, para que possa declará-los puros ou impuros. Capítulo 14, Levítico. Subtítulo: A lei acerca da purificação do leproso. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Esta será a lei sobre a purificação do leproso. Ele será levado ao sacerdote, e este sairá do acampamento e o examinará. Se a doença do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que se peguem 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, carmesim e isopo, para aquele que será purificado. Ordenará também que se sacrifique uma das aves numa vasilha de barro, sobre água corrente. Pegará a ave viva e a madeira de cedro, o carmesim e o isopo, os quais molhará, juntamente com a ave viva, no sangue da ave sacrificada sobre a água corrente, e aspergirá 7 vezes aquele que vai ser purificado da lepra. Então o declarará puro, e soltará a ave viva em campo aberto. O que está sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os pelos e se lavará em água, assim estará puro. Depois entrará no acampamento, mas ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os pelos, os cabelos da cabeça, a barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todos os pelos. Também lavará suas roupas e banhará o corpo em água. Assim estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma ovelha de 1 ano sem defeito, e 3/10 de efa da melhor farinha, para oferta de cereais, amassadas com azeite, e 1 log de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará aquele que está sendo purificado, bem como suas ofertas, diante do Senhor, na entrada da tenda da revelação. E o sacerdote pegará um dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa. E pegando também o log de azeite, os moverá como oferta de movimento diante do Senhor. E sacrificará o cordeiro no lugar onde se sacrificam a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pelo pecado como a oferta pela culpa pertencem ao sacerdote. É uma porção santíssima. Então o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, daquele que está sendo purificado. Pegará também um pouco do azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite, que está na mão esquerda, e aspergirá o azeite 7 vezes, diante do Senhor. O sacerdote porá um pouco do restante do azeite que estiver na sua mão, na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, e no polegar do pé direito, do que está sendo purificado, sobre o sangue da oferta pela culpa. E colocará o restante do azeite que estiver na sua mão sobre a cabeça do que está sendo purificado. Assim, o sacerdote fará expiação em favor dele diante do Senhor. Depois, o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação em favor daquele que está sendo purificado por causa da sua impureza. Depois, sacrificará o holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele estará puro. Mas, se for pobre e não tiver recursos para tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta de movimento, para fazer expiação por ele. 1/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais,
um log de azeite e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme seus recursos permitirem, sendo um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia, ele os levará ao sacerdote, na entrada da tenda da revelação, diante do Senhor, para sua purificação. E o sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite, e os moverá como oferta de movimento diante do Senhor. Então sacrificará o cordeiro da oferta pela culpa, e pegando um pouco do sangue do cordeiro, o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, e no polegar do pé direito do que está sendo purificado. O sacerdote também derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e, com o dedo direito, aspergirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes diante do Senhor, e porá um pouco do azeite que está em sua mão na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, e no polegar do pé direito daquele que está sendo purificado, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que estiver na mão porá sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Então oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme seus recursos lhe permitirem, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote fará expiação por aquele que está sendo purificado diante do Senhor. Esta é a lei acerca do que tem lepra, mas não tem condições de apresentar a oferta exigida para sua purificação. Subtítulo: A lei acerca da lepra numa casa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou como propriedade, e eu puser lepra em alguma casa da terra que tereis como propriedade, o dono da casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece que há mancha de lepra em minha casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entrem para examinar a mancha, para que não se torne impuro tudo o que houver na casa. Depois o sacerdote entrará para examinar a casa. Ele examinará a mancha, e se ela estiver nas paredes da casa, em cavidades verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas que a superfície, o sacerdote mandará fechá-la por 7 dias, quando sair. No 7º dia, o sacerdote voltará e a examinará. Se a mancha tiver se espalhado nas paredes da casa, o sacerdote mandará arrancar as pedras onde a mancha estiver e mandará jogá-las fora da cidade, num lugar impuro, e fará raspar a casa toda por dentro. E o pó que for raspado deverá ser jogado fora da cidade, num lugar impuro. Depois, outras pessoas serão separadas e colocadas no lugar das primeiras, e a casa será rebocada em outra argamassa. Mas, se a mancha tornar a surgir na casa depois de arrancadas as pedras e raspada a casa e rebocada de novo, o sacerdote entrará e a examinará. Se a mancha tiver se espalhado na casa, há lepra corrosiva na casa. O sacerdote entrará e a examinará. Se a mancha tiver se espalhado na casa, há lepra corrosiva na casa. Está impura. A casa será derrubada com suas pedras, sua madeira e toda a argamassa. Tudo será levado para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa, enquanto estiver fechada, ficará impuro até à tarde. Aquele que dormir na casa lavará suas roupas, e quem comer dentro dela também lavará suas roupas. Mas, quando o sacerdote voltar a entrar na casa e examiná-la, se vir que a mancha não se espalhou nela, depois de ter sido rebocada, declarará a casa pura, porque a lepra desapareceu. E para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, carmesim e isopo. Sacrificará uma das aves numa vasilha de barro, sobre água corrente. Pegará a madeira de cedro, o isopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave sacrificada, sobre água corrente, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará a casa com o sangue da ave, com a água corrente, com a ave viva,
com a madeira de cedro, com o hisopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva fora da cidade, em campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela estará pura. Esta é a lei sobre toda espécie de lepra e de sarna, da lepra das roupas e das casas, do inchaço, das pústulas e das manchas brilhantes, para se saber quando alguma coisa será impura e quando será pura. Esta é a lei a respeito da lepra. Capítulo 15, Levítico. Subtítulo: Impurezas do homem e da mulher. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos israelitas: qualquer homem que tiver fluxo no seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta será sua impureza por causa do seu fluxo. Se o fluxo sai do seu corpo ou se para de sair, a impureza é a mesma. Toda cama em que aquele que tiver fluxo se deitar ficará impura, e toda coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas, e se banhará em água, e ficará impuro até a tarde. Quem se sentar sobre alguma coisa em que ele se sentou, também lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar no corpo do que tem o fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água, e ficará impuro até a tarde. Se o que tem o fluxo cuspir em impuro, este deverá lavar suas roupas e banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Tudo em que a pessoa que tem o fluxo se sentar, quando estiver cavalgando, ficará impuro. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ele estiver sentado, ficará impuro até a tarde. E aquele que carregar alguma dessas coisas, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele em que tocar a pessoa que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Toda vasilha de barro em que tocar a pessoa que tiver o fluxo será quebrada, mas, se for de madeira, será lavada com água. Quando o que tiver o fluxo ficar curado do seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Então lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água corrente e estará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, irá diante do Senhor na entrada da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote, que os oferecerá, um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, por causa daquele fluxo. Quando sair o sêmen de um homem, ele banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. E toda roupa e todo couro onde houver sêmen serão lavados em água e ficarão impuros até a tarde. Se um homem deitar-se com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos se banharão com água e ficarão impuros até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o fluxo do seu corpo for sangue, ficará na sua menstruação por 7 dias. E quem a tocar ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo aquilo sobre o que se sentar ficará impuro. Quem tocar na sua cama lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela tivesse sentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se alguém tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama, ou em alguma coisa em que ela se sentar, ficará impuro até a tarde. E se um homem se deitar com ela e a menstruação dela ficar sobre ela, ele estará impuro por 7 dias. E toda cama em que ele se deitar estará impura. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou se o fluxo durar mais tempo do que o normal, ela estará impura durante todos os dias do fluxo, como no período da sua menstruação.
Toda cama em que ela se deitar durante os dias do seu fluxo ficará como a sua cama durante a menstruação, e tudo em que ela se sentar ficará impuro, como ocorre na impureza da sua menstruação. E todo aquele que tocar essas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas, se banhará em água, e ficará impuro até a tarde. Quando ela ficar curada do seu fluxo, contará 7 dias, e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e os levará ao sacerdote, na entrada da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, por causa do fluxo daquela impureza. Assim separareis os israelitas da sua impureza, para que não morram por causa dela, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei sobre o homem que tem um fluxo, e sobre aquele de quem sai o sêmen, tornando-o impuro, como também sobre a mulher no seu período menstrual, sobre o homem ou a mulher que tem um fluxo, e sobre o homem que se deita com uma mulher que está impura. Capítulo 16. Levítico. Subtítulo: O respeito pelo santuário é exigido. O Senhor falou a Moisés, depois que os 2 filhos de Arão morreram, quando se aproximaram do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Dize a teu irmão, Arão, que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, do véu para dentro, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Arão entrará no lugar santíssimo com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e por baixo usará os calções de linho. Prenderá o cinto de linho e porá a mitra de linho sobre a cabeça. Essas são as vestes sagradas. Por isso, banhará seu corpo com água para vesti-las. Da comunidade dos israelitas, pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado em favor de si mesmo, fazendo expiação por si próprio e por sua casa. Também pegará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor, na entrada da tenda da revelação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por ele, a fim de enviá-lo para Azazel no deserto. Subtítulo: O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Portanto, Arão apresentará em seu favor o novilho da oferta pelo pecado, e fará expiação por si e por sua casa, e sacrificará o novilho que é sua oferta pelo pecado. Então pegará um incensário cheio de brasas tiradas do altar, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e os levará para além do véu, e porá o incenso sobre o fogo, diante do Senhor, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório no lado oriental, e aspergirá o sangue 7 vezes com o dedo diante do propiciatório. Subtítulo: O sacrifício pelo povo. Depois sacrificará o bode da oferta pelo pecado, em favor do povo, e levará o sangue do bode para além do véu, e, diante do propiciatório, fará com ele como fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório, e fará expiação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das transgressões dos israelitas, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santíssimo.
até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Então irá ao altar, que está diante do Senhor, e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e colocará nas pontas do altar, e aspergirá o sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando-o e sacrificando-o das impurezas dos israelitas. Quando Arão tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. E, pondo as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados dos israelitas. Ele os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, o bode levará sobre si todos os pecados deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda da revelação e se despirá das vestes de linho que havia posto ao entrar no lugar santíssimo, e as deixará ali, e banhará o corpo em água, no lugar santo, e porá suas próprias vestes. Então sairá, oferecerá seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que tiver soltado o bode para Azazel, lavará suas roupas e banhará o corpo em água, e depois entrará no acampamento. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi levado para fazer expiação no lugar santíssimo, serão levados para fora do acampamento, e o couro, a carne e o excremento serão queimados no fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas, banhará o corpo em água e depois entrará no acampamento. Subtítulo: O dia da expiação. Isto também será para vós um estatuto perpétuo. No dia 10 do 7º mês vos humilhareis, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro, que vive entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós, para vos purificar. Sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será sábado de descanso solene para vós, e vos humilhareis. É um estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e consagrado para exercer o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação depois que estiver com as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas, e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação, e pelo altar, e também pelos sacerdotes, e por todo o povo da comunidade. Isso será para vós um estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos israelitas, por causa de todos os seus pecados. E Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés.